Profeta Jonas, capítulo 1. Se você trouxe a sua Bíblia física, pode abrir. Se você trouxe a sua Bíblia digital, pode ligar. E vamos ler no capítulo 1. Diz assim, o versículo de número 3. Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, que é Iafo, esse nome até hoje está ali em Tel Aviv, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a passagem, embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Quero tratar do tema: não fuja da presença de Deus. Põe a sua mão assim no coração, diga: Pai, fale ao meu coração, edifica-me pela tua palavra. Ajuda-me a viver a tua palavra. Que a tua palavra me alcance essa noite. Não só na mente, mas no meu espírito. Porque quando ela me alcança, ela me põe para cima. Ela me ergue. Ela me levanta, ela me faz subir, ela me promove. Quando ela me alcança, ela me edifica. A tua palavra me santifica e me abençoa. Que a minha mente esteja atenta e o meu espírito aberto para receber milagres dentro de mim e à minha volta. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Levante suas mãos assim, com as palmas viradas, uma de frente para a outra. E para a palavra do nosso Deus lida esta noite. Dê o melhor aplauso que você puder. Não deixe a tua boca fechada enquanto aplaude. Diga aleluia, diga glória a Deus. Diga louvado o teu nome, Senhor. Amém. Você já teve vontade de fugir? Você já teve vontade de sumir? Quem já se viu diante de desafios tão grandes ou tão contrários às suas expectativas, à sua programação, à sua organização, ao que você pretendia, que você teve vontade de fugir? Levanta a mão para eu ver. Quem não levantou é porque é hoje. Ele veio hoje pensando que vontade de sumir. E aí, graças a Deus, veio parar aqui. Talvez você está assistindo pela internet, já teve vontade de fugir. E aí, passando pela internet, alguém te encaminhou esse link, né? Curtiu, comentou e compartilhou os 3 Cs. E aí chegou para você e chamou sua atenção. Deixa eu lhe dizer, você não é o primeiro que teve vontade de fugir. Muitos outros antes de você. E muitos quiseram fugir da presença de Deus. O texto que estamos lendo esta noite fala do profeta Jonas. E a palavra de Deus diz que Jonas se dispôs para fugir da presença de Deus. E o versículo 3 termina dizendo que não era só fugir, era fugir para longe da presença de Deus. Pois esta noite eu queria lembrá-lo que estamos debaixo de uma proclamação de proteção. E a nossa proclamação diz: em qualquer lugar ou circunstância terei confiança, porque o Senhor está comigo. Eu vou repetir: em qualquer lugar ou circunstância
terei confiança, porque o Senhor está comigo. Em qualquer lugar ou circunstância você terá o quê? Você terá confiança em quando? Em qualquer circunstância. E aonde? Em qualquer lugar. E por que você terá confiança? Porque você é forte? Porque o Senhor está com você. Dê um aplauso para Ele bem forte. Esse é o motivo. Porém, eu devo lhes dizer esta noite que ninguém está realmente seguro longe da presença de Deus. A presença de Deus é que nos protege, é que nos torna imperpassáveis, impermeáveis, é que nos blinda. Esta blindagem espiritual vem pela presença de Deus. A Bíblia chama isso no livro de Jó de Sebe. Eu já preguei muito sobre isso para vocês, e por muito tempo. Satanás queria atacar Jó, e Satanás disse para Deus: porventura não cercastes com uma sebe? Sebe é uma cerca, normalmente natural ou de arames. E essa cerca que estava em volta de Jó, as pessoas não viam, mas os espíritos viam. Satanás via, e Satanás falou: tem uma cerca em volta dessa família. Como essa cerca era feita? Ele apresentava o sangue, que apontava para o sangue do Cordeiro. E quando Jesus veio e derramou o seu sangue, este sangue se tornou a nossa proteção. O que te guarda é o poder do sangue do nosso Salvador Jesus Cristo. Quando o diabo olha para você, ele vê essa proteção. E para te atacar, ele tem que pedir permissão a Deus. Por isso, a única maneira do diabo ter alguma chance é se eu começar a me distanciar da presença de Deus. Veja, não importa quem é você. Não importa o conhecimento teológico, teórico que você tenha. Não interessa quanto tempo você está na igreja, quanto tempo você é evangélico. Não importa nem se você é líder de célula. Na realidade, mesmo um profeta como Jonas, longe da presença de Deus, se torna um problema. Não é que ele passa a ter problemas, ele se torna o problema. Jonas está dentro de um navio, você conhece a história. E o navio começa a ser atacado por uma tempestade tão inusitada e tão fora do comum, que mesmo os experientes em alto mar entraram em pânico e começaram a clamar cada um ao seu Deus. E Jonas desceu ao porão do navio e dormiu profundamente. Veja que ele atraiu a tempestade, lançaram sorte para ver de quem era a culpa, caiu nele. E o próprio Jonas admite, diz: olha, se vocês não me jogarem no mar, se vocês não me tirarem desse navio, esse navio não vai bem, porque eu estou fugindo da presença do Senhor. Então eles pegam Jonas e jogam para fora do navio. Então veja que quando uma pessoa começa a se afastar de Deus e vai para longe de Deus, ela se torna um problema. Jesus Cristo falou: vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o seu poder de salgar, para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Então o texto sagrado nos diz, versículo 3, que Jonas se dispôs. Na Almeida Revista e Corrigida diz assim: se dispôs. Agora dá uma olhadinha comigo, por favor, os versículos 1 e 2, que eu não li, mas pela manhã já tinha começado lendo, então não precisei repetir, mas deixei para ler agora. Veio a palavra do Eterno a Jonas, filho de Amitai, dizendo, verso 2: dispõe-te, faça o quê? Vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. O versículo número 3 diz: Jonas se dispôs. Veja que ele diz no verso 2, dispõe-te. E o verso 3 diz, Jonas se dispôs, mas ele se dispôs para fugir da presença de Deus. Outra tradução não diz a palavra dispõe, talvez a sua diz levanta-te. E aí ele se levantou, mas não se levantou para obedecer a Deus, ele se levantou para desobedecer a Deus. É interessante como muitas vezes vem disposição e força. Nós temos disposição e temos força para coisas que nos levam para longe de Deus.
Veja a força e a disposição que nós temos para coisas erradas. É impressionante como as pessoas têm disposição, têm tempo, têm força, dão um jeito quando é para o mal. Não importa se os pés vão sangrar na Marquês de Sapucaí, é a Portela, é a Mangueira, é a Beija-Flor, é a escola do meu coração. Não importa se eu vou ficar rouco, gritando 2 horas, intermitente, mas parando e continuando durante 2 horas pelo meu time de futebol. Não importa, é porque é o meu clube do coração. Não importa se o baile funk é longe, não interessa. A gente se levanta, a gente dá um jeito, a gente arruma uma agenda, a gente tem disposição para tudo que nos leva para longe da presença de Deus. E o que nos leva para perto da presença de Deus a gente não tem. Você já reparou isso? Tudo a gente põe em dificuldade. A igreja é longe, baile funk é perto, a prostituição está perto, o correto está longe. Por quê? Porque a natureza adâmica ainda está em cada um de nós. Foi Martinho Lutero quem disse: pensei que a minha velha natureza, o meu velho homem, tinha morrido afogado nas águas do batismo, mas descobri que o miserável sabia nadar. Agora tenho que matá-lo todos os dias. Então todo dia você tem que lutar contra você mesmo, contra vontades que te levam para longe de Deus, contra impulsos que te distanciam de Deus. Toda vez que um homem se levanta para navegar para longe de Deus, o diabo tem sempre um barco pronto. Palavras de Billy Graham. E olha que interessante, diz o versículo número 3: Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio. Achou o quê? Nem precisa procurar. Coisa errada acha a gente, não é a gente que acha, não. Como é impressionante. Uma pessoa pode não ter dinheiro para comer, mas para usar drogas tem. Ela pode não ter dinheiro para pagar a conta de luz, mas o da cachaça chega. É impressionante como o que é errado tem um barco esperando. E o que é certo, a gente tem que derrubar as árvores, construir o barco e dar um jeito de navegar, às vezes com ondas e ventos contrários. E Deus te trouxe aqui hoje à noite para te dizer que é melhor ir de peixe para o propósito do que ir de navio para longe da presença. Eu estava pensando em minha própria vida, e eu estava dizendo para Deus: Deus, a vida é uma viagem, mas às vezes essa viagem é suave, às vezes essa viagem é difícil. Porém, Pai, o mais importante não é o conforto da viagem, mas o destino final. É para onde você está indo. A gente pode sofrer nessa vida e não tem como passar pela vida incólume. Não tem como passar pela vida sem atritar na realidade. Não tem como passar pela vida sem sofrimento. Não tem como casar sem ter rusgas. Não tem como ter filhos sem ter preocupação. Não tem como ter netos sem ter cuidado. Não tem como ter carro sem pagar IPVA. Não tem como ter casa sem ter os desafios da casa. Não tem como começar o ano sem pagar impostos. Faz parte da vida. Algumas coisas dão erradas, algumas se complicam, mas sabe qual é a bendita esperança? É que eu estou fazendo essa viagem às vezes dura, difícil, mas o meu destino é a glória eterna com o meu Pai. Se você tivesse que optar, eu estou pensando aqui, o que você optaria? O conforto da viagem ou a grandeza do destino? O conforto da viagem. Eu quero ter uma viagem suave. Os jovens usam muito essa expressão: eu estou suave, estou de boa. Você quer ter uma viagem Mac? Ou você prefere no destino final olhar para trás e dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé? Dê um aplauso para Jesus. Que seja assim na sua vida. Tem muitos crentes que dizem no final da vida: combati o mau combate, acabei com a fé e saí na carreira.
Mas você vai dizer: combati o bom combate, terminei a carreira, e a fé ainda está guardada, e a coroa da glória está me aguardando. Tem alguém vivo nesse auditório para se expressar com alegria na presença de Deus? Não, melhor este aplauso se for para Jesus. Esse aplauso anterior aí foi para o operário. Eu quero para Jesus, para Jesus. O mais importante não é o conforto da viagem. O mais importante é o destino final. Eu disse para Deus: Pai, eu não quero um navio confortável que me leve para longe da tua presença. Eu prefiro um peixe apertado que me coloque no propósito. Ninguém nem sabe se esse peixe foi um peixe que Deus só criou para engolir o profeta. Ninguém sabe, porque o texto sagrado diz que o Senhor preparou um peixe. Preparou. E o peixe engoliu o profeta. E o profeta começou a sentir os apertos e a agonia daquele aperto. Quando a gente chega no Novo Testamento, Jesus sugere parada cardíaca. Jesus sugere uma intubação intrapeixe, um coma. Ele sugere, porque ele disse assim: como Ioná, Navi Ioná, o profeta Jonas, esteve 3 dias e 3 noites no fundo do mar, dentro do peixe, assim também o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. A gente sabe que Jesus morreu e ressuscitou. Então alguns estudiosos supõem que Jonas passou no mínimo por paradas cardíacas, paradas respiratórias. Mas Deus o ressuscitou no propósito. E quando ele acordou, ele estava em Nínive. A gente só pode escolher a condução, mas quando a gente é de Deus, a gente vai acabar parando onde Ele quer. Posso ouvir amém? Dá um aplauso a Jesus. Você só escolhe do que é que você vai. E é interessante que as dificuldades nos levam a clamar, enquanto as facilidades não. Eu vou ler para vocês o texto e nós vamos caminhando juntos nele. Versículo de número 3. Jonas se dispôs. Que fez Jonas? Aí a Almeida Revista e Corrigida no Brasil tem um mas. Eu gosto disso. Se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E aí nós temos a nossa primeira revelação. Longe da presença de Deus, só descemos. Vamos falar isso? Vamos falar de novo. Última vez. A Bíblia Sagrada nos diz assim: os céus é para cima, o inferno é para baixo. Por que a Bíblia diz isso? Se lá do outro lado do globo estão os orientais, seria que o inferno é no centro da terra? Seria essa a localização? Será por isso que lá é muito quente? No centro da terra é muito quente, quanto mais você vai cavando, mais quente. Será que é isso? Eu suponho que não. Eu suponho que a Bíblia, na sua linguagem ilustre, porque os postulados da Bíblia são honoráveis, seus ensinos fidalgos e a sua postura extremamente ética. O conteúdo bíblico cabe em qualquer tribunal superior de direito. Os conteúdos bíblicos cabem na boca de magistrados, de sábios, de reis, de intelectuais, de filósofos. Eu suponho que a Bíblia diz isso para nos apontar o fato de que todas as vezes que eu busco a presença de Deus, eu começo a subir em todas as áreas da minha vida.
Eu vou subindo na área acadêmica, na área profissional, na área empresarial, no lugar onde eu trabalho, na vida familiar, no meu equilíbrio psicológico, meu equilíbrio emocional, na minha capacidade de autoaceitação. Eu vou só subindo, quem está entendendo? Enquanto o inferno, ou seja, quando eu me distancio da presença de Deus, eu vou descendo. Olha o que diz o versículo de número 3. Desceu Jonas para o navio, pagou a sua passagem e embarcou nele para ir para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Pagou a passagem, fez força e investiu para ir para longe do Senhor. Pagou a crack, pagou a cocaína, pagou aquilo que estava distanciando. É impressionante como investimos tempo, inteligência, força para aquilo que nos distancia de Deus e começamos a descer. Agora dá uma olhadinha comigo no versículo de número 5. Então os marinheiros, cheios de medo, clamaram cada um ao seu Deus e lançaram ao mar a carga do navio para aliviarem o peso, pois Jonas havia descido ao porão do barco e deitado. Olha aqui para mim. Jonas, quando fugiu da presença de Deus, fique olhando para mim, senão você não vai pegar a ideia. Jonas, quando começou a fugir da presença de Deus, ele desceu ao porto de Iafo. Eu estive lá no porto de Iafo. Você tem que descer para ir ao porto de Iafo. Desceu ao cais. Desceu ao barco, ao navio. Fugindo da presença de Deus, desceu ao porão do navio e dormiu. Desceu ao mar, ao ventre do grande peixe. E depois desceu. Para onde? Para o inferno. Está escrito em Jonas 2:2, na sua Bíblia. O verso 1 disse Jonas que ele clamou ao Senhor, e o verso 2 ele diz assim: do ventre do inferno. Ele não estava se sentindo dentro de um peixe. Outra tradução diz do ventre do abismo, que a palavra é Sheol, é Hades, do ventre do inferno. Toda vez que eu vou indo para longe de Deus, eu vou descendo, descendo, descendo. Quando eu me dou conta e resolvo voltar a buscar a presença de Deus, eu vou subindo, eu vou subindo, eu vou subindo. Já estou sentindo a presença de Deus, eu estou ótimo, mas aí eu vou subindo mais. E quando eu me dou conta que eu estou sentindo muita presença de Deus, eu dou as costas para o inferno e eu subo mais, e eu fico juntinho do Pai, até aquele dia em que Ele vai nos arrebatar, e nós vamos subir as nuvens, e estaremos para sempre com o Senhor. Não, você não está ouvindo o que eu falei. Se tem alguém vivo neste lugar, se expresse com alegria. Vamos fazer o seguinte. Quem aqui quer subir em todas as áreas da sua vida? O diabo não quer que você suba. O diabo quer te puxar para o cais, depois para o navio, depois para o porão do navio. E o texto disse: dormia profundamente. O texto, ao dizer profundamente, provavelmente ele estava roncando. Por que ele dormia? Porque o sono é uma forma de fuga. Ele estava fugindo da presença de Deus. Quando a pessoa está muito chateada, eu quero dormir.
ela vai arranjar um jeito de dormir. Porque o sono também é uma fuga, dizem os psicólogos, com respeito às questões almáticas como depressão. A pessoa às vezes busca o sono. Já tive situações de começar a orar por uma pessoa possessa de demônio, e quando você vai orar, a pessoa começa a roncar na sua frente. A gente tem que repreender o demônio e a pessoa acordar. E aí ser liberta. Deixa eu te contar uma coisa. O diabo está torcendo para você afundar. Se você acredita que ele tem razão, os próximos 10 segundos, por favor, fique quieto no seu lugar, não faça nada. Mas se você crê que Deus é maior e os planos dele vão se cumprir, faça alguma coisa no seu lugar. Vamos, 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 vamos. Dá glória, dá glória, dá glória, dá aleluia. Pula, bate o pé no chão, faz qualquer coisa no teu lugar. Mais, 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 mais. Um grito de vitória. Deixa eu ler para vocês o verso 5, é muito curioso. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um a seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para aliviarem o peso dela. Diga em nome de Jesus: eu não serei um peso, eu serei uma bênção. E diz o texto: Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia como? Como que Jonas dormia? Tão profundamente que a tempestade não acordou ele, nem o balanço do barco. Já viu gente que está dormindo tão profundamente que pode balançar que não acorda? Tem gente lembrando de alguém, às vezes até de si mesmo. Mas o verso 6 diz: chegando-se a ele o mestre do navio, lhe disse, o mestre desceu. E olha a pergunta, ele desce no porão do barco e pergunta: o que está rolando? Que passa-se contigo? O que está acontecendo com você? Todo mundo estava clamando a todas as divindades que eles conheciam, todos os deuses, cada um ao seu Deus. O único que não estava era o crente. Como é que você está agarrado no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde, lancemos sortes para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes. E a sorte, não sei se sorte ou azar, caiu sobre Jonas. Então lhe disse: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Deus entregou ele. Às vezes você está num lugar, não quer que ninguém saiba que você é crente, mas Deus dá um jeito de te entregar. Porque você tem que se posicionar como crente em qualquer circunstância. E ele diz assim, olha, então lhe disseram: declara-nos agora, por que causa nos sobreveio isso. Qual é a sua ocupação? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo tu és? Verso 9, e ele respondeu: eu sou crente, sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e fez a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor. Eles disseram: que foi que você fez? Olha o que os ímpios falaram: que foi que você fez? Por quê? Pois sabiam os homens que ele o quê? Que foi que você fez? Pois sabiam aqueles homens que aquele crente estava fugindo da presença de Deus, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se acalme? Verso 11. O mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me no mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que foi por minha causa que nos sobreveio essa tempestade. Os homens não quiseram matar ele não. Alguns de nós fossem aqueles homens, já jogava. Mas o versículo 13 diz que os homens, no entanto, ficaram remando, se esforçando para alcançar a terra, mas não teve jeito.
porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ó Senhor, a gente não queria matar o teu servo não, o Jonas, mas rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não façais cair sobre nós o sangue dele. Quanto a nós, somos inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram Jonas, o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Também, pois, esses homens temeram a Deus em extremo, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. E preparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse Jonas. E este esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Agora olha aqui para mim. A partir daí, só clamamos a presença no desconforto. É impressionante que quanto mais confortável a gente fica, mais a gente vai indo para longe de Deus. Porque ele estava no navio, todo mundo clamando, só tinha um que não estava clamando. Quem era? Jonas. Aí o capítulo 2 começa assim. Vou ler para vocês o capítulo 2, verso 1. Então Jonas clamou ao Senhor do ventre do grande peixe. O verso 2 ele diz: do ventre do inferno clamei ao Senhor. Só clama a Deus quando a coisa aperta. É por isso que muitas vezes Deus deixa a coisa apertar, porque no navio a gente não lembra de clamar a Deus. Então quando está numa situação de aperto, a gente vai lembrar de clamar a Deus. Eu não sei como você está, não sei o que você está passando, o que está vivendo. Eu sei que Deus está aqui conosco essa noite. E você tem uma oportunidade esta noite de clamar a Ele com todo o seu coração. Se você se sente em um navio, talvez vai ficar todo mundo clamando, um do seu lado clamando: Deus, preciso da tua ajuda nessa área. O outro: Senhor, quero mais da tua presença. O outro: Senhor, me santifica, me ajuda a ser um ser humano melhor. O da frente sorrindo na presença de Deus, o de trás chorando, e você ali no meio, imperpassável, impassível, intocável, inquebrantável, crente ventilador, só olhando em volta, com o olhão regalado. É porque tu está no navio. Se preocupa não, Deus vai preparar um peixe para você. Deus vai arrumar um peixe para você clamar. Vai ser numa hora que não vai ter papai, nem mamãe, nem irmão, nem tio, nem ninguém, nem líderzinho de célula. Vai parecer que o celular de todo mundo está ocupado. E você vai ser obrigado a clamar ao Todo-Poderoso e a dizer: Senhor, agora só você. E Ele é tão maravilhoso que Ele vai enfiar a mão no ventre do inferno e vai te arrancar de lá tantas vezes quanto for necessária, porque Ele não desiste de nós. Tem alguém vivo neste auditório? Dá um aplauso a Jesus. E aí, sua presença traz conforto, e sua presença nos protege. Nós vamos fazer algo esta noite. Nós vamos clamar ao Senhor pela presença dEle. E vamos parar de fugir da presença do Senhor. Eu sei que muita gente aqui estava fugindo da presença de Deus. Você erra e começa a enrolar para ir à presença de Deus. Faz de tudo e arruma todas as desculpas para ir para longe da presença de Deus. Mas essa noite, você vai voltar à presença de Deus. Você que está em casa também, a presença de Deus vai te alcançar aí onde você está. Quem é de Deus, a presença de Deus o alcança. Apóstolo, só tem um problema: eu não mereço a presença de Deus. Estou todo errado. Ele sabe. Mas não está escrito na Bíblia que Deus disse a Abraão: Abraão, vai se tornar perfeito, depois vem andar na minha presença. Não. Ele disse: anda na minha presença e ser perfeito. A presença de Deus te aperfeiçoa. Quem está entendendo isso, fica em pé no seu lugar.